Segundo Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Orar, mas vou deixar para orar depois. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Quem achou aí, diga amém. E de novo Davi reuniu-se os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram para a casa de Abinadab na colina, e os filhos de Abinadab conduziram a carroça com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, e o som era um tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. E quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou, pois, contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E a arca do Senhor ficou na casa dele, e na cidade de Davi, em vez, levou para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, porque o Senhor abençoou toda a sua família. Como é que a gente vai poder levar a arca do Senhor? Como é que, o que aconteceu que Israel, eles perderam a arca de Deus? Como que pode Israel ter passado tanto tempo sem a presença do Senhor? Eu achei aqui, quando Israel perde a arca da aliança, os filisteus ficam 7 meses com a arca da aliança, e Israel passou praticamente 7 meses sem a presença de Deus. Como que pode a gente passar tanto tempo assim sem a presença do Senhor? As mensagens, parece que por mais que a gente procura daqui, procura dali, as mensagens elas só vêm para esse entendimento. Quando Ofni e Finéias começaram a transgredir a lei do Senhor e abandonar o temor do Senhor e se prostituírem no altar do Senhor,
com mulheres, roubando do sacrifício. O Senhor dá uma sentença sobre Eli, que era o sacerdote da época, e o Senhor usa um jovem chamado Samuel, e ele dá a sentença a Eli, e Eli não entende direito a sentença, porque Eli já tinha se perdido. Ele estava simplesmente apreciando os pecados dos seus filhos e não os corrigia. E de repente diz a palavra que Ofni e Finéias, eles morrem na guerra. Eles estavam numa guerra e eles decidem levar a Arca da Aliança a um brado de vitória, porque a Arca da Aliança tinha chegado no meio do arraial, no meio da batalha. Mas aí se levanta um e diz assim: não, nós vamos vencer, nós vamos lutar contra Israel e nós vamos vencer. E eles lutaram contra Israel e venceram. Os filisteus, eles venceram. Os filisteus, eles conseguiram vencer um povo aonde servia o Deus de Israel, o Deus de todos os exércitos, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. E eles acharam que levando a Arca da Aliança, a presença de Deus, para o campo de batalha, eles teriam resultados positivos. Mas Ofni e Finéias morreram na guerra. O mensageiro escapa e chega para dar as boas notícias. Quando ele ouve dizer Eli que Ofni e Finéias tinha morrido na guerra e que ele também perdeu o seu filho, perdeu também a Arca da Aliança, a Bíblia diz que aquele sacerdote, ele desequilibrou de uma cadeira e ele caiu e quebrou o pescoço. Um outro mensageiro foi até uma mulher para dar a notícia: olha, seu marido morreu na guerra, levaram a Arca da Aliança, o sacerdote morreu no templo. Aquela mulher, ela gerava uma criança, e aquela criança, ela ia trazer uma história muito triste a Israel. Aquela mulher, ela começa a sentir dores de parto por causa das notícias. E de repente ela, diz a Bíblia, que ela dá à luz um filho, que foi a mensagem que a pastora trouxe esses dias. E o nome do menino, ela só conseguiu abrir a boca, ela não disse nada, ela só abriu a boca e disse que o nome do menino seria Icabô. Esse nome significa: foi-se a glória de Israel. Quando a pastora começou a pregar essa mensagem, na hora Deus ministrou para mim, no meu coração, que uma igreja que gera sem a glória é uma igreja morta, e os filhos ficam órfãos e bastardos, sem direção e sem propósitos na vida. Então o que eu penso? O que o Senhor vem falando comigo esses últimos dias? Não adianta gerar sem a glória de Deus. Não adianta construir casamento sem a glória de Deus. Não adianta você iniciar um namoro, você jovem, você moça, você rapaz, sem a glória de Deus. Não adianta você querer firmar uma aliança de um casamento sem a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se tu fizer isso, o teu projeto já está morto, não tem vida. Porque quem traz a vida chama-se Jesus Cristo. Ele é a glória do Deus Pai, aleluia. Israel, aquela mulher, ela gerou sem a glória. Por isso que o nome daquela criança
foi chamada e acabou. Foi-se a glória de Israel. E de lá para cá começou a nascer no coração de um homem. De lá para cá começou a nascer no coração de um homem chamado Davi o desejo de preparar um lugar para ele. Ele precisava resgatar novamente a glória de Israel. Só que havia um grande processo, porque Deus levanta primeiramente o rei Saul. A arca, ela fica 7 meses com os filisteus. Eles pegam a arca, eles fazem um carro de boi e manda a arca para Israel, juntamente com os presentes de ouro. Por quê? Porque a arca da aliança trouxe para eles doenças, trouxe uma sentença ao povo filisteu, a qual eles não suportaram, porque eles tocaram na glória de Deus, e ninguém pode tocar na glória de Deus. Então eles fazem um carro de boi e deixa ser levado, e a Bíblia diz que o carro de boi, ele chega num determinado local, uma família abraça ali a arca da aliança e deixa, e a arca da aliança fica ali por 20 anos. E Israel estava com a presença de Deus há mais de 20 anos, mas não desfrutava da presença do Senhor. Sabe qual é as coisas que vem acontecendo nesses últimos tempos? É que a igreja tem guardado a presença de Deus, mas não tem desfrutado da presença do Senhor. A presença de Deus tem sido escondida pela igreja e não manifestada. É como se fosse algo esquecido. A glória de Deus já tinha voltado para Israel e eles não perceberam. A presença de Deus já tinha chegado a Israel, mas eles não compreenderam. E aí começa um reinado de um homem que se desviou da presença do Senhor, chamado Saul, aonde os seus 40 anos de reinado, ele só reinou 1 ano na presença de Deus, e 39 anos só fazendo besteira. Por que as coisas têm dado errado na tua vida? Sabe por que às vezes você olha e diz assim: eu não sei o que acontece, eu só faço besteira? É por causa da presença de Deus que você não tem carregado. Quando a gente não carrega a presença de Deus, a gente só faz besteira. Saul fez tudo de errado. Aí ele vai para a guerra também, ele morre na guerra, Jonatas morre na guerra, tudo acaba, tudo vai embora. Deus levanta um menino chamado Davi, e Davi começa a colocar no coração: nós precisamos pegar a arca da aliança e devolver novamente para Jerusalém, a cidade santa, colocar a presença do Senhor no lugar a qual foi preparado para ele. Nasce um maravilhoso projeto no coração de Davi. Davi se alegra, Davi fica feliz, Davi pega os soldados, Davi vai buscar a arca da aliança, e Davi cai no mesmo erro do filisteu. A Bíblia diz que Davi fez um lindo projeto, um carro de boi, era lindo, e manda buscar a arca da aliança. Chegando lá, eles põem a arca da aliança nesse carro e vem trazendo, cantando e se alegrando, achando que Deus estava se agradando daquilo. Nem sempre aquilo que dá alegria à nossa alma dá alegria ao coração de Deus.
Tem muitas coisas que só dá alegria para a tua alma, mas que isso entristece o Senhor. E às vezes você se confunde, porque você diz assim: é de Deus. E Deus está dizendo assim: ei, não é, ouça a minha voz, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Só porque aquilo está dando uma alegria ao nosso coração, só porque nós achamos que agora é o momento, entenda, Deus colocou no coração de Davi de buscar a arca da aliança. Só que Davi fez a coisa certa da maneira errada, como eu já preguei isso muitas vezes. Esse é o nosso erro. Esse foi o erro da igreja desses últimos tempos. Fazer a coisa certa da maneira errada. É por isso que há muito entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque vós não sabeis discernir o corpo de Cristo. Vocês não entendem a responsabilidade que vocês têm como membro do corpo de Cristo. Vocês não entendem a importância que vocês têm e a responsabilidade que vocês carregam. Não foi assim que Jesus nos ensinou no princípio. Jesus, ele quis devolver ao homem aquilo que ele tinha direito. Jesus quis restituir. E uma das coisas que Jesus quer para esses últimos tempos é restituir na sua vida. É isso que ele quer. Eita, pastor, é de Deus. Eu queria muito essa mensagem, eu queria muito esta palavra. Eu quero realmente ser restituído. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para a minha vida, pastor? O reino. O que mais que Jesus quer restituir na sua vida, a não ser o reino de Deus? Por quê? Porque quando a igreja estava no Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden, Adão e Eva tinham poder e autoridade. Quando eles pecaram contra o Senhor e foram destituídos do Éden, Adão continuou com o poder, mas perdeu a autoridade. Agora a terra foi maldita por causa de Adão. Você tem que entender que quando você sai do Éden, você sai do propósito do Senhor, você sai desse jardim da inocência, você perde a presença dEle, você perde a autoridade. Você pode até ter poder para negociar, você pode até ganhar dinheiro, você pode até casar, você pode até ter filhos, mas você perde a autoridade. O inimigo, ele consegue entrar na tua vida e destruir aquilo que você construiu. Por quê? Porque o castelo que você tem construído nos últimos tempos tem sido um castelo colocado e plantado em cima de areia. E aí quando vem os ventos, vem a tempestade, facilmente derruba aquilo que você construiu, destrói o seu sentimento. Normalmente você fica frustrado, fica frustrada. E às vezes, até então, você quer culpar a Deus e dizer que por que as coisas estão erradas, porque você saiu do jardim da inocência. Você abandonou o plano de Deus na sua vida. A concupiscência dos olhos, o desejo da carne e a soberba do coração se elevou na sua vida, e você foi atrás dos seus próprios desejos e as suas próprias vontades, e isso lhe afastou da presença do Senhor. Porque há muito tempo você vem carregando a presença do Senhor em carros de bois.
E para você está tudo bem, porque você está adorando. Você chega aqui, você adora. Você chega aqui, você chora na presença dEle. O culto aqui é maravilhoso. Mas quando você volta para a tua casa, continua sendo um inferno dentro da tua casa. A tua vida não vai para frente. A tristeza, ela domina a tua alma. Você sente vontade de morrer. Você sente vontade de abandonar tudo. Você sente vontade de desaparecer do mapa. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que o evangelho só funciona aqui dentro? E quando eu saio lá fora, parece que eu volto para a realidade. Eu volto para o pesadelo. É porque quando você sai daqui, você pega o teu carro de boi, e você carrega a presença de Deus em cima dele. Nas ruas, nos caminhos tortuosos a qual você anda, normalmente os bois sempre tropeçam. E guarda isso: todas as vezes que o boi tropeça, há morte no teu caminho. Sonhos, projetos, tudo que você planejou acaba, morre. E aí a frustração vem sobre a tua vida. E aí você diz: o que está me adiantando servir ao Senhor? O que está me adiantando ir naquele lugar? Quando você leva a presença de Deus em carros de boi, você não faz aquilo que Deus ordenou, é praticar a justiça. Então você carrega a presença de Deus e você para os carros de boi para continuar no adultério. É por isso que você não consegue abandonar aquilo que não é seu. É por isso que tem homens e mulheres que vivem num relacionamento ilícito e o Espírito Santo não consegue convencer aquele que se diz ser cristão que está no pecado. Porque aquele a qual você se relaciona, ou aquela a qual você se relaciona, tem dono. E quem uniu não foi o homem, quem uniu foi o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz: aquele que Deus une, o homem não separa. Aí você continua levando a sua carroça, e você vai parando nas esquinas da vida. E aí quando acontecem os acidentes, quando os bois tropeçam, toda vez que o boi tropeça, alguém quer proteger a presença. O que é isso, pastor? Toda vez que algo dá errado na sua vida, você lembra deste lugar. E toda vez que você lembra deste lugar, já é tarde demais, porque a ira de Deus já está sobre a tua vida, e morte acontece no meio do teu caminho. E aí vem os desesperos, aí vem as ligações, vem os choros. Aí a gente sente o desejo de ouvir um conselho do homem de Deus. Por quê? Porque agora eu sofri um acidente, porque agora eu não descobri que eu não posso ter filhos, pastor, porque agora nada dá certo na minha vida. Aquele que eu amava me abandonou, aquela que eu me amava foi embora, aquele que eu amava morreu, olha, fugiu com outra. Aquele serviço que eu achava que ia dar tudo certo na minha vida, eu não consegui. Aí começam as depressões, começam os sentimentos de angústias, os pensamentos de suicídio. Dentro de casa é uma guerra, é uma briga dentro de casa. Por quê?
Por que neste lugar as coisas dão certo e quando eu saio deste lugar dá tudo errado? Porque dentro dessa casa, a presença do Senhor, a arca da aliança, não é carregada em carros de bois. Dentro dessa casa, a arca da aliança é carregada no ombro do sacerdote. E as coisas só dão certo se a gente carregar a arca da aliança nos ombros do sacerdote. É por isso que aqui dá certo. Aqui você consegue tudo. Aqui, se você não tem dinheiro, Deus te prospera. Prospera ou não prospera? Aqui, se você chegar doente, você é curado. Sim ou não? Quarta-feira passada eu falei de uma pessoa que estava com um caroço. Quem lembra? Cadê ela? Só levanta a mão. Olha lá, levante. Fique de pé você. Do caroço. Cadê o caroço? Sumiu o caroço. Sumiu o caroço? Também? E lá do fundo também? Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus? Só lá. Dela não sabia, a outra me contou. A outra irmã falou: pastor, era eu. O caroço explodiu. Foi? Não abriu e secou? E desapareceu, secou, para a glória de Deus. Então o que acontece? Neste lugar você é curado. Irmão, neste lugar você entra carregado. Tem gente que entra aqui com uma dor de cabeça horrível, pontada, peso nas costas, e sai daqui leve. Tem gente que sai com dor. Tem gente que entra aqui com um pensamento de suicídio e sai daqui com um sentimento de viver. Aqui você consegue de tudo. Mas quando você sai lá fora, as coisas começam a dar tudo errado de novo. Por quê? Porque aqui dentro a arca da aliança é carregada nos ombros do sacerdote. Mas quando você sai, você só ouve as palavras, mas você não pratica. Porque se você praticasse, você largaria a bebida. Se você praticasse aquilo que você ouve aqui, você largaria as drogas, o cigarro, o fumo. Você deixaria aquele homem que não é teu e você sabe que não é. Você deixaria aquela mulher que não é tua, que abandonou família para ficar com você. Você saberia que os negócios que você anda fazendo são negócios ilícitos, que você precisa regularizar. As coisas que você está mexendo com coisa errada, tomando dinheiro alheio. Quando nós andamos e carregamos a presença de Deus em carros de boi, a gente acha que está dando tudo certo, mas não está. Sabe por que não está dando certo? Porque se Jesus voltar, a gente fica. Se a gente morrer, já era condenação eterna. Carregando a presença de Deus em carros de boi faz com que você não consiga perdoar aquele que te ofendeu. Tem pessoas aqui que não respeitam pai e mãe. Tem pessoas aqui que falam com o pai e falam com a mãe como se estivesse falando com um cachorro. É incrível a falta de temor. E o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Mas não entendem isso por quê? Porque querem carregar a presença de Deus de qualquer forma. Enche a boca para dizer: eu sou cristão, eu tenho Jesus no meu coração.
Só que você ainda não entendeu que nós precisamos preparar um lugar para Ele. Davi fez a coisa certa da maneira errada. Não adianta, me desculpe, mas não adianta você ficar fazendo coisas erradas escondidas e depois querer oração aqui. Você pode até receber um paliativo. O que é isso? Você pode até receber um remédio que vai aliviar a sua dor. Talvez você saia daqui bem, mas entenda, você vai voltar para a sua realidade amanhã. E amanhã você vai ter que enfrentar a sua realidade. Qual é a realidade? Uma vida de derrota. Tem pessoas que não conseguem nem sair na rua, porque está com a vida errada e não pode aparecer para as outras, não pode entrar em ambientes. Vocês não entendem. Eu já passei por cada coisa neste lugar. Eu já tive que enfrentar cada coisa. Eu dizia assim: meu Deus, só Deus para proteger. A gente mexe com tanta gente, tantas pessoas, numa cidade tão pequena como essa. Todo mundo conhece a tua vida, todo mundo conhece a minha vida. Um ar que você faz aqui, o pessoal já conhece toda a história, já sabe de tudo. Está na hora de você tirar essa máscara, mas não essa de pano que você está aí, não. É aquela que encobre os seus erros, é aquela que encobre os seus delitos, os seus pecados. É aquela que te faz bonito ou bonita, mas que quando é tirada mostra a sua feiura. Como Jesus falou para aqueles fariseus: vocês são como os sepulcros caiados. E o que Jesus quis dizer para aqueles fariseus? Ele diz assim: olha, vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. E Jesus não queria ofender eles, não. Jesus, ele queria trazer eles à realidade. Para quê? Para que eles viessem a parar para analisar e para que eles viessem se arrepender. Nós estamos vivendo um tempo que não tem mais como a gente brincar de pique-esconde com Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis dessa terra. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de denúncia, aonde a denúncia não vem da minha parte, não vem da sua parte. Não é você entregar o que o outro está fazendo de errado, não. A denúncia está vindo do próprio céus. Deus está declarando denúncia sobre a terra, e está denunciando os delitos da terra, porque a terra está amaldiçoada por causa dos pecados dos seus moradores. É por isso que o Senhor, ele disse lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, entenda, não é um povo estranho, é o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que significa isso? Tudo que você fizer vai dar certo a partir desse momento. Estamos em época que não dá mais para esconder. Papai não permite mais. Estamos em épocas de Jeremias, onde o Senhor, ele pega 2 cestos de figos e põe à porta do templo,
E todo mundo que passa vê os frutos. O que é isso? É os frutos da casa do Senhor. Uns vão passar e vão dizer que frutos deliciosos, e vão saborear, e vão sentir desejo de estar aqui. Mas outros vão passar e vão olhar e vão perceber que são frutos podres, que não pode nem se degustar, nem comer. É onde muitos já vinham dizendo e vão continuar falando: o dia que eu entregar a minha vida a Cristo, eu quero fazer de verdade, não como alguns que eu conheço por aí, que fica se escondendo atrás da Bíblia. Quem já ouviu essa palavra? Faz assim, mano. Então, é o próprio Deus denunciando as nossas atitudes. Pastor, o que a gente tem que fazer? Nós temos que tomar a nossa posição de volta. Nós temos que voltar para o início de tudo. Nós precisamos preparar um lugar para Ele. Nós precisamos preparar uma morada para Ele, como Davi sentiu o desejo de preparar. Por que o Senhor permitiu que Davi, depois ele pegasse a arca da aliança nos ombros dos sacerdotes? Por que o Senhor permitiu que Davi construísse uma tenda e colocasse a arca da aliança na tenda? Porque Davi só queria preparar um lugar para o Senhor. Davi só queria preparar um lugar para Ele. Davi não pensou nele, Davi foi no Senhor. E nesses últimos tempos vão prevalecer pessoas que não pensam em si mesmo, mas pensem no Senhor. Essas pessoas que vão fazer a diferença. Porque Deus poderia ter matado Davi e dizer que em reverência de pegar a minha presença e colocar numa tenda. Por que Deus permitiu aquilo? Por quê? Porque os sacerdotes que estavam em Siló no tabernáculo já tinham se corrompido. O sistema que estava na época religioso era um sistema falido. Então o Senhor precisava fazer o quê? Uma coisa nova? Não, o Senhor precisava recomeçar. O que o Senhor está fazendo contigo nessa noite? Dando uma oportunidade de você recomeçar a tua vida, de você começar a fazer as coisas agora da maneira correta, da maneira certa. Não interessa o quanto você gaste em carro de boi, não interessa o esforço que você está fazendo para deixar os carros de boi bonitos, não interessa se é novo. Entenda, a presença de Deus não é assim que carrega. Então o seu esforço está sendo um esforço de tolo, sacrifício de tolo, porque você está fazendo algo que está achando que está agradando a Deus, mas a ira de Deus está vindo sobre a tua vida. Basta um boi tropeçar, você começa a ver a ira dele. Basta um boi tropeçar, que você já começa a ver morte ao teu redor. Ao invés de alegria, ao invés de cânticos, tristeza e choro, angústias, brigas, perturbações, perseguições. Aí vira e diz assim: pastor, olha por mim, porque o inimigo está furioso. Não, é a ira de Deus contra os moradores da terra. O inimigo não está furioso, porque os moradores da terra estão fazendo aquilo que o inimigo quer. Como que o inimigo pode estar furioso? Não, ele está feliz. Quem está furioso é o Senhor. Pastor, o que a gente deve fazer? O que nós devemos fazer, pastor? Simples. É só a gente se arrepender e invocar o nome do Senhor. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos preparar um lugar para Ele. Pastor, aonde é este lugar? Aonde é este lugar que nós vamos preparar para Ele? Apontem para mim. Onde fica este lugar? Onde é o lugar que nós estamos preparando para Ele? Aonde é este lugar? Aponte para a minha direção. Aonde que é o lugar? Alguns podem dizer assim: é a tenda, não é? Ali é um lugar onde nós vamos estar. O lugar que nós estamos preparando para Ele não é ali. O lugar que nós estamos preparando para Ele é aqui, é dentro de nós. É aqui que precisa ser preparado. É aqui que precisa ser moldado. É aqui que precisa ser construído. Precisa ser limpo. Para quê, pastor? Para que haja a habitação, a mudança. E aí quando você começa a praticar essa mudança, irmãos, aí você vai e faz que nem Davi. Você vai bailando, você vai dançando na presença do Senhor. Não interessa. Sempre vai ter uma milcal dizendo assim: que negócio é esse? O rei passando essa vergonha na frente do povo, dançando na frente do povo. E o rei fala assim: não tem problema, eu sou rei porque ele me colocou no reinado. Mas antes de ser rei eu sou servo dele, e eu sempre vou me alegrar na presença dele. Está na hora da gente preparar um lugar para Ele. Nós precisamos preparar um lugar para Ele. Nós precisamos fazer igual a mulher da dracma perdida. Nós precisamos varrer a casa. Nós precisamos ajuntar os móveis. Nós precisamos procurar aquilo que se perdeu. E aquilo que se perdeu não está lá fora. Aquilo que se perdeu está aqui dentro. Sabe por quê, filhinhos? Porque se a gente decidir retornar, se a gente decidir fazer aquilo que é certo, nós seremos achados por Ele. Ele vai nos achar. E uma das coisas que eu mais peço a Deus: Senhor, me deixa ser achado por Ti. São quase 8 bilhões de pessoas nessa terra. Você não entendeu ainda? Não é você que procura Ele porque Ele está em todo lugar. Você tem que fazer algo para Ele te achar. E essa é a diferença desses últimos dias. Tem pessoas que estão procurando, eu não estou procurando. Pelo contrário, eu estou fazendo sinais nessa terra para que Ele me ache. Eu estou levantando minhas mãos, eu estou adorando Ele. Os sinais que Ele vai te achar é quando você levanta suas mãos. Quem precisa ser achado sempre levanta a mão e acena: ei, aqui, aqui. Esses são os sinais. Eu levanto a minha mão e eu adoro. Quando lágrimas caem do meu rosto, na hora, os anjos vêm, eles colhem a lágrima e me levam ela para Ele. E o Senhor olha assim: de quem que é? É daquele que está te adorando lá embaixo. Aí o Senhor começa a me achar. Aí o Senhor começa a olhar para mim. Aí o Senhor começa a achar graça em mim. É isso que a gente precisa. Precisamos preparar um lugar para Ele. Está na hora da gente preparar a morada, o tabernáculo. A morada está aqui. Nós somos morada dele. Está na hora da gente preparar este lugar, varrer. Está na hora da gente adornar este lugar. Está na hora da gente fazer algo, tomar um banho de unção, pedir a Ele para Ele lavar os nossos pecados com o sangue dEle, lavar as nossas vestiduras. Está na hora da gente se vestir de linho fino, que significa atos de justiça. Está na hora da gente medir as coisas.
Precisamos medir algumas coisas e perceber que algumas coisas não estão na medida que Ele nos mandou, naquilo que Ele determinou. Sabe por que as coisas saíram fora do seu lugar? Porque está fora da medida. É isso que vocês têm que entender, está fora da medida. Saímos da sua medida, andamos segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos. A gente chega aqui, a gente quer ser curado. A gente chega aqui, a gente quer arrumar marido. A gente só sabe vir para esse lugar para pedir marido. Tem outros que só vêm aqui, não é nem para arrumar, é para desarrumar. Senhor, eu não vejo a hora do Senhor afastar esse traste ruim da minha vida. Tem outros que só chegam nesse lugar para pedir dinheiro. Aqui não é Bradesco, filhinho. Aqui não é Banco do Brasil. Você não consegue entender que este lugar é simplesmente a casa de Deus, a casa do Pai, o lugar aonde nós é que sacrificamos a Ele e não Ele a nós. É o lugar que é Ele que fala com a gente e não a gente com Ele. Não é a gente que fica dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo, olha aqui que eu estou querendo isso, olha ali que eu estou querendo aquilo. Não. Aqui é o lugar onde você chega o teu coração aquebrantado. É onde aqui, se você não fez isso, é onde você pega a sua vidinha que está errada, que não está dando certo, e você pega ela toda desconjuntadinha e você vem trazendo ela devagar para não se perder tudo. E aí você chega aqui no altar e você coloca ela e assim: papai, está tudo errado, mas o Senhor é poderoso para consertar tudo. Está aqui a minha vida no teu altar. Muda a minha vida, muda a minha história. Entendeu? Aqui é o lugar onde você apresenta a sua oferta. E quando você coloca no altar, de repente quando você olha, a resposta do Senhor vem dos céus. Ele joga fogo dos céus e consome a tua oferta.